versículo 25. Até o 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos falar com Deus. Pai, queremos que o Senhor nos conceda uma fé que nos leve ao descanso, a não se preocupar com as coisas, simplesmente não tendo preguiça para trabalhar, levantar cedo, fazer os nossos deveres, entregar tudo em tuas mãos, mas priorizando aquilo que o Senhor pediu para que priorizássemos, que é o teu reino. Nos ajude. Nós temos aprendido que a fé descansa na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, e queremos atingi-la, queremos tê-la, e que o Senhor nos ensine e nos ajude a consegui-la, ter fé para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, São Paulo disse:
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é necessidade? Necessidade é aquilo que você não vive sem. Na vida natural, por exemplo, no ambiente de uma casa, o que é necessidade? Porque você prioriza aquilo que é necessidade. Vou citar alguns exemplos. Energia elétrica. Você já tentou viver numa cidade sem energia elétrica? É difícil. Quem morava no sítio, ele até conseguiria. Normalmente, na zona rural, demorou de chegar a energia elétrica. E não chegando a energia elétrica, não adiantaria ter a geladeira, o ventilador, o ar-condicionado, a televisão. Então se vivia bem, melhor do que se vivia hoje, porque quando você nunca usou certas coisas, você não tem necessidade daquilo. Às vezes é você que cria a necessidade. Mas digamos que na cidade você recebe o seu salário, você paga a conta de energia elétrica, você paga a conta de água encanada, você faz a compra do grossão mesmo, que você não vive sem dentro de casa, que é o arroz, o feijão, o óleo, aí vem o sal, o açúcar, e assim por diante. Então seria ridículo eu comprar um carro e chegar em casa não ter energia elétrica, não ter água encanada, companhia de luz, de água corta. Não seria sábio você ter um sapato cromo alemão e não poder comer uma carne? Não é correto? Assim sendo, na nossa vida cotidiana, você tem que priorizar as coisas
imprescindíveis para você viver. No espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus nos ensinou a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. É prioridade. Em outras palavras, aquilo que você deve pedir primeiro a Ele é isso. É acerca do reino de Deus. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois é que vem as coisas para essa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, de coisas materiais, Ele pediu para pedirmos o pão nosso de cada dia. É isso. Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Primeira carta. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Tendo, porém, o sustento, o pão nosso, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Então vejam bem, nós devemos estar contentes só com isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então Deus quer que sejamos agradecidos, mesmo que o que você tem é menos do que o seu irmão tem, se tratando de coisas materiais. Lá no céu, ninguém tem menos. Teremos iguais. Nos assentaremos no trono. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, povo agradecido. E um dos motivos de orarmos a Deus, que nos impulsiona, que você faz a oração gostosa, é quando você agradece a Ele. A oração ela é gostosa quando em você há motivos para agradecer a Deus. Quem já teve essa experiência? Você vai agradecer a Deus. Você ora com mais fervor. Então, o que é o reino de Deus, gente? Como que o reino de Deus ele vem para a gente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o reino de Deus agora. Na oração do Pai Nosso, é no futuro. É o reino que virá, em que Jesus será filho de Davi aqui na terra, e depois do milênio, ele será apenas Deus. Termina os nomes de filho. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Ele não será mais conhecido como filho. Mas o reino de Deus está em nós hoje, e nós estamos no reino de Deus. É o reino messiânico. É os lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que você teria como prioridade? Quem já passou recentemente em Marília? Eu cheguei de viagem, depois daquele temporal, segundo o irmão Anderson, que estavam lá no apartamento dele, ficou até com medo. Coisa chacoalhou, sabe? E nós não sabíamos que já estava sem água há 2 dias. E é normal, gastamos água. Acabou a água das 2 caixas. É a coisa terrível. Você não poder tomar banho. Até para usar no banheiro lá, no vaso sanitário, você não tinha água. E aquele dia eu nem fui para Basto, numa quarta-feira. Mandou um recado: ó, não vamos, estamos todos sujos. E não sabemos que hora vai chegar. É a coisa terrível. Igreja, nós aprendemos sobre a estatura do varão perfeito, ou melhor, reaprendemos. E isto é prioridade. É as coisas espirituais. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui na mensagem, a estatura de um varão perfeito, parágrafo 255. Tem ouvido você isto? A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil. Isto é correto. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tenha os outros. Vou simplificar. Você pega uma corrente de aço, cada gomo feito para dar conta de puxar um caminhão. Mas no meio dos elos de aço, você põe um de ferro, simplesmente. Ou um de latão. Onde vai quebrar? Vai quebrar no elo de ferro, de lata. E não vai puxar o caminhão. Porque um elo depende do outro. Se um deles é fraco, ali é por onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência, paciência, porém não tem temperança, então ali é onde se romperá. Os elos da fé, virtude, ciência, paciência são fortes, mas o elo da temperança está fraco, vai romper ali. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser integralmente, o Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes. Então você é um tabernáculo vivente. Então as pessoas que lhes veem e dizem, aquele é um homem cheio de virtude, ciência, porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade e tem amor fraternal. Está cheio do amor do Espírito Santo. E que é uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual podem dizer, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. E nunca tenho visto uma pessoa mais benigna, mais amorosa, nem mais piedosa. Você é selado. Qual é o teu elo fraco? Você sabe. Qual é o seu elo fraco?
Eu não sei qual é o seu elo fraco, eu sei do meu. Então, esse elo que é fraco é o que deve ter mais cuidado. Você tem que priorizá-lo em suas orações. Senhor, eu preciso de mais paciência. Me dá paciência. E não é só em um culto. Você tem que pedir a Deus. Se você tem necessidade, ainda que Ele já saiba qual é a tua necessidade, Deus, Ele gosta que conversemos com Ele. Lembra da mensagem? Como é que chama? Conferência. Cada oração é uma conferência com Deus. Ele diz para você o que você tem que ter em sua palavra. E na oração você pede. Você faz uma análise. Você vê o que você precisa. E pede a Ele. E Ele te concede. Ele te dá. Glória a Deus. Senhor, eu não consigo me colocar no lugar do meu irmão. Mas eu preciso colocar no lugar do meu irmão. Para mim isso é necessidade. É prioridade. Deus vai conceder. Está entendendo? Deus vai te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é necessário, muitas vezes, a prova. É quando Deus te põe em prova. E que há uma pessoa para você perdoá-la. Você está sendo o quê? Você está sendo provado na piedade. Como Jesus perdoou quem lhe crucificou, Deus põe você nessa situação para você perdoar. Aí você não consegue, mas você sabe que você tem necessidade de perdoar aquela pessoa. Então você cai de joelhos perante Ele e pede a Deus. Você desce no seu vale de Jaboque e diz: Senhor, eu preciso perdoar. Eu preciso ter mais temperança. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso ter mais discernimento. E a estatura de um varão perfeito, ela nos faz vencedores até na vida secular. Tem mais essa. Muita gente faz mau negócio porque não tem paciência. Está entendendo? Muita gente não para em serviço porque não tem temperança. Sabia disso? Por isso que o cristão, onde ele vai, ele é bem sucedido. Você vê como que as outras coisas acompanham aquele que busca em primeiro plano
que prioriza o reino de Deus? A vida cristã ajuda na nossa vida. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida secular, o dia a dia, as provas, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não vejo o varão do Salmo 1 sem isso. Transportemos para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É o cidadão do céu, é o varão perfeito. Glória a Deus. Veja, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Eu nunca tenho visto uma pessoa mais benigna, mais amorosa, nem mais piedosa. Você é selado. Glória a Deus. Um selo pode se ver dos dois lados. Já que você vá ou venha, quando um homem, uma mulher possui estas coisas, então desce a pedra de coroa. E a pedra de coroa, ela não desce. Veja bem, quando se fala coletivamente, é no corpo de Cristo, que é composto de crentes que congregam nos tabernáculos. Vejam bem, coletivamente é nos eleitos, está entendendo? Não é na igreja local. O profeta diz: por menor que seja o grupo, tem 3 classes de crentes. Nós tratamos todos como eleitos, porque eu quero ajudar o mais fraquinho a se fortalecer. Está entendendo? Mas se tratando de igreja, a pedra de coroa desce em um, desce em outro. Está entendendo? As pessoas vão atingindo, até que todo corpo seja atingido. Glória a Deus. É igual numa árvore. Por que come-se manga por muito tempo? É porque nem todas amadurecem ao mesmo tempo. Se todas amadurecessem ao mesmo tempo, você não daria conta. Você comeria algumas e as outras apodreceriam. Então cada cristão vai atingindo, um atinge primeiro, e assim vai. E enquanto o arrebatamento não chega, todos os demais vão amadurecendo. Glória a Deus.
Deus vai provando um, provando outro, e assim vai. Glória a Deus. Se admira um crente, daqui a pouco outros estão te admirando, porque você vai crescendo, você vai deixando as coisas de menino, e vai crescendo na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se firmando mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Veja. Desce a pedra que coroa e o sela no reino de Deus. Este é o selo mesmo. Quando tudo isto está empacotado, está selado. Glória a Deus. O qual é o Espírito Santo. Logo a palavra que vem dali se manifesta através de cada um destes seres e forma esse ser completo, um tabernáculo de Deus vivente, um exemplo vivo do cristianismo. O que Cristo foi, estas pessoas são, porque sua vida está aqui, e eles estão em Cristo, e suas próprias vidas estão mortas, escondidas com Cristo em Deus, e selada por meio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Colossenses 3. Você se considera morto. Romanos 6:11. E logo nasce por meio da fé, e logo virtude, e essas outras coisas são acrescentadas, até que você é uma perfeita imagem de Deus. Não é isso maravilhoso? Você é a imagem de Deus. Então vamos falar com Deus, priorizando isso, aquilo que você sabe que você está em falta, aquilo que você sabe que não é forte em você, aquele elo fraco que se quebra facilmente, para que se torne um elo mais forte. Glória a Deus. Você sabe o que pedir a Deus. Você sabe o que você vai pedir hoje, e Deus vai nos conceder. Vamos falar com Deus. Vamos, cante um hino que